exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Quando a gente fala em skincare, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Eu aposto que é o rosto, não é? O que muita gente se esquece é que a pele cobre o nosso corpo inteirinho. O Brasil está entre os países com maior incidência de radiação solar e os efeitos dessa exposição se acumulam ao longo da vida. Na terceira idade, por exemplo, a pele se torna naturalmente mais delicada e merece cuidados especiais. E é isso que a gente vai aprender agora. Quem nos ensina é a esteticista Maria de Fátima Pereira. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito bem, Ela é linda, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Obrigada. A gente viu? quer suas dicas pessoais também, Uau. tá? Porque ter essa pele Afinal, maravilhosa. eu estou nos mais 60. É muito gostoso. tempo cuidando da sua pele, desde Olha, cedo? Ou você desde começou a cuidar cedo. mais tarde? Na realidade, eu venho de uma vida acadêmica bastante importante. Fui jogadora de voleibol de praia, sou Nossa. formada também em educação física. Então, Exposta tomava ao sol. Exposta ao É. sol. E enveredei para a área da estética, a família toda de profissionais de estética. E desde então, isso já faz há 46 anos que eu trabalho com a estética, o cuidado ele é eterno e, obviamente, o fato de eu ter vivido lá atrás, tomando o sol, me expondo, dando aula na quadra, obviamente eu tenho as manchas advindas da exposição solar. Então, se a gente já caminha e vereda por um caminho de proteção, o quanto ela é importante que a gente possa orientar desde os pequenininhos à proteção, usando produtos adequados a cada faixa etária. E no caso dos 60 a mais, a gente precisa de um cuidado extra, porque a gente, ao ter essa pele mais envelhecida, a gente tem um fator de hidratação muito menos apurado. A gente tem uma pele um pouco mais fina, a pele fica mais seca. Então, a gente deixa de produzir um fator natural de hidratação. Então, não só hidratar, como proteger é fundamental. Eu diria que são as dicas principais para nós que já estamos com mais 60, que devemos cuidar. Então, a prevenção ela é fundamental nos cuidados com a pele, né? E aí tem uma série de fatores que a gente vai, acredito que bater um papo ao longo da nossa conversa sobre a importância dos cuidados diários, né? Sim. E você falou da pele ficar mais fininha Sim. também, né? Qualquer batidinha já fica mais roxo, Fica roxa, né? sabe? E é sempre interessante comentar algo que eu sempre falo até em sala de aula, né? O que a gente prefere, apertar a bochecha de uma criança de 8 anos de idade ou de uma senhora de 75, 80? As estruturas numa pele mais 60, eu diria que já a partir dos 25 anos esse envelhecimento ele já acontece. Quando a gente fala de 60 a mais, a gente está falando de uma pele já em menopausa, onde as estruturas dentro da pele já sofreram alterações. Então, nessa criança de 8 anos, a gente tem, ao apertar uma bochecha, as estruturas preservadas. O nosso cimento, o nosso tijolinho de proteção, todas as estruturas internas, elas estão completamente protegidas e adequadas à faixa etária. À medida que a gente vai envelhecendo, essas estruturas elas vão sofrendo um achatamento. Esse achatamento faz com que a ceramida que está entre esses tijolinhos lá dentro da pele sofra um achatamento e ele não consegue armazenar água. Eu vou falar de uma forma muito simplista, porque na realidade não é água que a gente armazena, e uma série de substâncias que são fundamentais para a nutrição da pele. Nesse achatamento, as estruturas externas da pele, ou seja, a epiderme, a parte de fora da pele, ela se acomoda sobre essas estruturas com esse achatamento. Então, a gente tem uma dificuldade maior de absorção hídrica. Então, não só a aplicação do cosmético é importante, do hidratante, para proteger essas estruturas contra as batidas, os arranhões. Às vezes, um simples aperto é suficiente para deixar uma equimose, um roxo na pele. Aí a gente tem um agravamento da diabetes, a gente tem outros agravamentos circulatórios que advêm dessa falha estrutural fisiológica, que é fato na nossa idade. Então, como é importante não só a aplicação cosmética, mas a alimentação. O olhar do sol é extremamente importante, porque ele ajuda a sintetizar a vitamina D, ela
fortalece as estruturas de cálcio, mas a que preço tomar esse sol? Então, seguir aquela famosa dica do pediatra, bota a perninha no sol, coloca o tornozelo no sol, é o suficiente já para começar a alimentar essas estruturas. É possível não revertê-las, mas é possível preveni-las para que não piore cada vez mais. Então, são dicas que são preciosas, que eu sigo, que minha mãe seguia, minha avó seguia, e eu sugiro que todas sigamos, né? Eu imagino que sejam mulheres com peles lindas, igual a sua. É verdade. Muito se fala também do colágeno, né? Que a mulher perde colágeno e que isso que dá essa resistência na pele, essa sensação de pele realmente mais um lugar, menos derretida. Exato. A gente consegue repor o colágeno com produtos cosméticos que não seja através do uso oral? Como funciona essa reposição? Então, na realidade, eu vou começar falando do básico, que é o hidratante. Qual o papel do hidratante? É fazer com que você não perca água para o meio ambiente. Estamos aqui nas luzes, câmeras, local ambiente fechado, embora lá fora esteja frio, embora tenhamos sol. O que acontece na nossa pele? A gente perde líquido para o meio ambiente. Sim. Que a gente chama de perda transepidermal. A gente está perdendo líquido. O hidratante, ele segura esse líquido para que a gente não tenha uma perda tão significativa. Ele faz uma barreira, é isso? Ele faz uma barreira, ele faz uma proteção. Obviamente que essa sudorese que está acontecendo, essa perda, ela continua acontecendo, porque a gente tem aí estruturas importantes que têm a capacidade de fazer essa troca hídrica e térmica com o meio ambiente, senão nós viveríamos muito aquecidos e com febre. Então tem um papel importante essas estruturas, essas glândulas. Por outro lado, o colágeno com o envelhecimento, imagine que o colágeno são estruturas muito organizadas. Essa organização ela acontece ao longo da vida e ela se perde à medida que tem exposição solar, que aquelas estruturas sofrem um achatamento, que a gente vai perdendo essa sustentação. Dentro da pele, a gente tem algumas substâncias que inclusive tem no cosmético, que é o ácido hialurônico, que ele tem a capacidade de manter a estrutura gelificada que a gente tem lá dentro da pele, mantê-la sobre firmeza. É como se eu fizesse uma gelatina e ela ficasse muito fluida. Essa gelatina mantém essa estrutura organizacional lá dentro na derme, lá dentro na pele. A partir do momento que a gente acentua esse envelhecimento com toda essa alteração ambiental, sol, calor, ar-condicionado, exposição solar, não se alimentou, não fez atividade física, vive uma vida de pouco oração. Eu sempre digo que não alimentar a alma também envelhece. Então, isso tudo é um combo, é um conjunto que eu acho bastante importante falar, faz com que essa organização de colágeno, ela se desestruture. Vou dar um exemplo. É como se tivesse passado um gato e desestruturado um novelo de lã. Ele entra lá naquela lã, brinca e deixa aquela organização de linhas, de fios, desorganizado. Então, o que acontece? Lá dentro na nossa pele, com o envelhecimento, a gente tem essa desorganização estrutural. Então, a gente tem alguns cosméticos que tentam melhorar essas estruturas. Essas estruturas são melhores, vamos ser redundante, melhoradas ou sustentadas com alguns tratamentos que passam pela área da dermatologia, outros passam pela área da estética. Eu quero sempre salvaguardar a função de cada profissional, que a gente respeite muito e vá buscar profissionais que tenham boa formação e que seguramente vão lhe propor determinados tratamentos que lhe darão segurança. Então, o médico vai usar os lasers, vai fazer uns peelings suaves, vai usar os bioestimuladores, os injetáveis, o esteticista vai usar produto. Utilizamos, sim, alguns equipamentos que, no frigir dos ovos, tentam melhorar essa estrutura de colágeno desorganizada, partindo da hidratação. Hoje nós temos alguns produtos que têm veículos que conseguem penetrar na pele. Esses veículos, com essa modernização das formulações brasileiras, as famosas coreanas, as americanas, que está tudo muito na moda,
que faz esses veículos? Eles carregam, eles levam o princípio ativo para dentro da pele, promovendo aquela estrutura daquele gel que eu falei há pouco. Sim. Nessa organização. Quando a gente tem essa organização, a pele fala assim, opa, deixa eu ajudar aqui, trazer um ácido hialurônico, vou usar um termo bem técnico, essa glicose aminoglicano, deixa eu melhorar essas estruturas para que eu possa reparar, inchar, inflar essa pele para que as rugas possam ser amenizadas. Então, é um conjunto de situações fisiológicas que acontecem dentro da pele que faz com que essa estrutura melhore. E com isso, eu sempre digo que ao aplicar um produto, você libera uma série de hormônios, muito bons hormônios, que a gente chama de dose. Dopamina, ocitocina, serotonina e a endorfina. É como a gente vai para o espelho, eu acabei de sair da maquiagem, ela me aplicou produtos para que pudesse me embelezar. Ela me ajudou a liberar endorfina no meu organismo. Eu olho para o espelho e falo assim, uau! Olha o que ela fez comigo. Isso é benéfico. Existem estudos de empresas cosméticas que provam que ao aplicar um produto, um simples lápis labial, um batom, um cosmético, pentear o cabelo, você vai para espelho, isso não só favorece a nossa vaidade, mas como libera essas substâncias que nos fazem bem. E isso é muito bom, isso não só para as mulheres, para os homens também. Sim. Os homens também aplicam produtos para barba, para facilitar o barbear. A mulher também faz isso. Então, hoje o brasileiro, ele usa muitos cosméticos. A gente é um dos países que mais cosméticos aplicamos. Em média, em torno de 10, às vezes a 15 produtos dia. Uau. Desde o sabonete, do lenço umedecido, do algodão com a loção, o hidratante, o batom, a base, o rímel, por aí vai. E os homens também. Então, essas substâncias, elas favorecem todos esses hormônios, mas elas favorecem também aquilo que eu olho para o espelho e assim, uau, hoje eu estou pronta para o meu dia que será muito bom. Faço minha oração. Eu acho que assim, são coisas tão saudáveis que não passa só pela vaidade, passa pelo autocuidado, é o banho que você toma, e já o idoso, eu não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa. Eu quero, porque assim, a gente já está com o tempo voando, mas eu queria que você falasse pra gente, antes da gente concluir, que tipo de hidratante que se deve procurar? Porque às vezes fica em dúvida entre o óleo, entre o gel, e como a gente precisa de um hidratante que hidrate bem a pele, o que tem que conter nesse produto? Antes disso, eu preciso falar de uma coisa que é extremamente importante. Então, vamos supor que você lá na adolescência, na sua juventude, aos 25, 30, 35 anos, você referia ter uma pele oleosa, orifícios ósseos dilatados. Se você referiu lá naquela fase, pele completamente seca, o que eu preciso falar para você? Que na maturidade, quando a gente entra na menopausa, a pele sofre alterações. Então, se eu olho para o espelho e vejo meus orifícios abertos, com o poro aberto, eu posso, como muitas pacientes minhas dizem, Fátima, você está dizendo que minha pele é oleosa? Sim, porque eu vejo o orifício aberto, mas ela está sentindo a pele seca. Então, eu classifico a pele como oleosa, mas o estado cutâneo é seco, porque a menopausa mudou várias estruturas hormonais, então a minha pele passou de oleosa a seca. Então, há uma pele seca que você sente que a pele é seca na sua totalidade, faça uso de creme hidratante, que pode ter o quê? Ácido hialurônico, embora tenha o nome de ácido, mas ela não se comporta como ácido, ela é um reparador hídrico, niacinamida, que está na moda, PDRN, que é extraído do salmão, que está na moda, exossomas, que está na moda, são vitamina C, são ureia, substâncias que são efetivas para reter umidade, que fazem reparação cutânea. Se você já tinha pele seca lá com seus 30 e poucos anos, menina, continua usando produto oleoso, produto cremoso. O óleo, ele repara, ele segura a hidratação, mas ele não tem a capacidade hidratante. Eu preciso ter o creme. Por quê? Porque o creme, ele faz uma simbiose com o que a minha pele recebe. O óleo fica sobre a superfície. O creme tenta
enganar a barreira cutânea, ele tenta penetrar dependendo do veículo. Então, para as peles mais ressecadas, creme. Para as peles mistas, que ainda refere uma séria oleosidade na face central, que é testa, nariz e queixo, vá para uma emulsão, que é aquele produto que quando você vira o frasco, ele escorrega. É fluido. É fluido. Isso é uma comparação importante. Sempre usar um contorno de olhos, repor produto 2 vezes ao dia, não dormir com pele maquiada, não dormir com pele suja, faça higiene, use um hidratante. Óbvio, você vai estar com o seu marido, enfim, vai usar um produto menos oleoso à noite, porque senão você vai compartilhar o creme com ele. Mas tudo bem, fica muito bom. Então, assim, produtos mais cremosos para uma pele seca, uma emulsão para uma pele mista, para uma pele que foi oleosa, mas refere ressecamento, vai usar um creme, uma emulsão. Aí eu sugiro um retinol, um retinal, niacinamida, ácido hialurônico, vitamina C. Para o corpo, um óleo de semente de uva, sempre após o banho. Cuidado com o banho muito quente, ele tira muita proteção do corpo. Uma vez eu fiz um programa até com a Ana Maria Braga e a gente falava sobre banho. Partes, vai tomar banho? Toma mais cuidado com as partes. Axilas, região púbica, pés. Cuidado com a quantidade de sabão. O brasileiro usa muito sabão no corpo. Quanto mais sabão no corpo, não que você não deva usar, mas no verão, que a gente toma 2, 3 banhos por dia, menos sabão. Cuidado com as partes íntimas e olha após o banho. A pele, ela fica mais úmida após o banho, então ela recebe melhor os cremes, melhores hidratantes. Então, ureia, ácido hialurônico, vitamina C, volta lá para o óleo de semente de uva, de semente de girassol, de amêndoa, rosa mosqueta. Nossa, a gente tem uma infinidade de maravilha. E assim, né, com esse cuidado, você vai se amando, né? Verdade. E vai aprendendo a respeitar o seu próprio corpo. Eu achei que foi uma aula aqui. Foi uma aula. É uma delícia falar. É uma delícia. Eu me senti em sala de aula, entendendo mais sobre o nosso organismo, que é um espetáculo, né? Ficou fácil compreensão? Ficou eu estava preocupada porque eu tenho uma terminologia técnica, mas o público ele precisa entender de forma técnica, a gente não pode desprezar a inteligência do público. Mas uma explicação didática, mais didática, eu acho que favorece você a usar o hidratante, use o hidratante, faça uso diário. Você tem hoje uma gama enorme de produtos acessíveis a preços a todos os bolsos. Então, o que eu sempre digo, limpe sua pele à noite, vá aplicar no hidratante, use um contorno dos olhos, sorria mais, procure dentro de uma dificuldade, qualquer que seja, o que eu tenho que aprender com isso para a minha vida. Ore, esteja em Aparecida, que daqui eu vou para lá agora. Agradecer a oportunidade que vocês nos deram de eu poder fazer uma prestação de serviço que é apaixonante para mim. Agradeço muito a atenção de vocês. Seja bem-vinda mais vezes. Muito obrigada. Quantas vezes você quiser, a casa está de portas abertas. Muito obrigada. A gente sente seu amor, viu? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. E você de casa, aproveite, os contatos estão todos na tela. Aproveita para fazer pergunta, que daí ela responde para você também. Com certeza responderei. Muito